Já voltamos com a Revista da Cidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se automedicou ou sugeriu algum remédio para um amigo ou um parente? Presta atenção nesse VT. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou alergia? Quem já recorreu à opinião de um amigo ou familiar sobre qual medicamento ingerir em determinadas situações? Sim, às vezes sente uma dor de cabeça, né, uma dorzinha no corpo, aí acaba tomando um remedinho qualquer que tem em casa para dor, mas sem prescrição médica, sem receita nenhuma mesmo. Porque às vezes você vai no médico e até ele te atender, você já até morreu, né? Às vezes, quando eu vejo que o quadro é muito agravante, eu consulto o médico. Mas quando eu sei que eu posso me automedicar, eu faço, com certeza. Só se for algum sintoma bem assim, dor de cabeça, dor de estômago, mas senão não. É que o pessoal indica e a gente às vezes não tem muito tempo de ir no médico, só vai em último caso. Por uma questão de agendamento de consulta médica, que é um problema, quando é gripe, alguma coisa mais simples, eu me automedico, sim. A automedicação é uma prática comum e, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo inofensivo. Pode trazer consequências graves à saúde. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, com mais de 1.400 pessoas de 12 capitais do país, mostra que a automedicação é praticada por mais de 76% dos brasileiros. Entre os que tomam remédio por conta própria, 32% têm o hábito de aumentar as doses de medicamentos prescritos por médicos com o objetivo de potencializar os efeitos terapêuticos. Ainda no grupo dos que adotam essa prática, 72% admitiram que confiam na indicação de medicamentos feita pela família. E mais de 42% acatam a sugestão de amigos. O estudo afirma ainda que mais de 60% das pessoas que se automedicam estão conscientes sobre os riscos que correm. E você, conhece os reais perigos de tomar medicamentos sem a orientação de um médico? Vamos falar sobre isso agora, com toda certeza. Quem está aqui no estúdio com a gente agora é Anthony Wong, toxicologista e diretor médico do CEATOX, do Hospital das Clínicas. Seja bem-vindo à Revista da Cidade, tudo bem? Bom dia, Jane. Bom dia. Prazer estar aqui. Obrigada pela presença, viu? Até porque a gente vai falar de um assunto que eu me arrisco até a dizer que essa pesquisa está beirando 100%. Se perguntasse para mais pessoas. Quem nunca tomou um remédio para dor de cabeça por conta própria, né? É uma coisa muito comum e, infelizmente, muito perigosa, né? E aí a gente cai naquela famosa frase que leva até título de brincadeira, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que a gente deve ficar só com a parte do louco, né, doutor? Pois é, então realmente... E deixar médico para quem estudou, né? E o brasileiro gosta de dar palpite, né? Dar palpite no futebol, em casa, na casa dos outros. E por que não remédio também, É verdade, né? É verdade. Mas eu acho que aí existe também uma questão que a gente deve analisar com relação à indústria farmacêutica e as propagandas, que acabam até banalizando os riscos da automedicação e colocando alguns remédios como se fosse uma coisa inofensiva da gente fazer uso, né? Mas isso, eu acho que é uma das causas importantes de medicação, de automedicação. Para começar, a automedicação, até um certo ponto, é uma coisa desejável, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a automedicação responsável, a palavra responsável tem que ser negrito, é desejável porque economiza a pessoa ir até o hospital, desnecessariamente. Porque, por exemplo, uma dor cólica menstrual, uma dor de barriga porque a criança comeu demais, ou até uma dor de cabeça, que a pessoa já sabe que tratar para ele mesmo, tudo bem. E muitas vezes vai embora, porque a tensão, às vezes pressão, que não é uma coisa física. Mas quando ele ultrapassa um período, ou então ele começa a medicar outra pessoa, ou pior ainda, dá remédio para o seu filho, dando metade da dose, porque você pensa que o filho é metade de um adulto, aí nós começamos a incorrer em riscos muito grandes. Só para ter uma ideia, não apenas isso que você disse, mas nos Estados Unidos e na Europa já foram feitas pesquisas sobre isso. A automedicação sem intoxicação, dando doses terapêuticas de remédio, responsável por 700 bilhões de dólares de prejuízo por efeitos deletérios dos medicamentos. Nossa, quer dizer, efeitos colaterais ou supermedicação. Exato. E muitas vezes, mais da metade, por causa de medicação dada de forma errada, ou por leigo, ou até um profissional de saúde não médica. Tá. Então você vê que realmente é um custo, não apenas social ou de saúde, mas também econômico muito grande para um país. No Brasil, que a automedicação irresponsável é muito grande,
não dá para qualificar nem quantificar o prejuízo que dá para a pessoa. Agora, em alguns casos, por exemplo, desses remédios que a gente pode considerar até inofensivos, no caso de uma dor de cabeça, como o senhor mesmo citou, a gente tem que tomar alguns cuidados, visto que, dependendo da pessoa, se tiver uma dor de cabeça com mais frequência, acaba tomando esse remédio também com mais frequência e percebe que para aquela situação ele já não funciona mais tão bem. O corpo pode desenvolver algum tipo de resistência ou costume com relação àquela substância e não fazer mais o efeito desejado? Mas sem dúvida, Regiane. Isso em medicina chama de taquifilaxia, ou seja, o corpo começa a criar uma resistência a metabolizar, a transformar, neutralizar esse medicamento com uso contínuo ou exagerado. Então, a pessoa acaba usando doses mais altas. Só que o efeito do remédio para aquele sintoma diminui, mas os efeitos tóxicos do remédio não mudam. Então, o fígado, o rim, o coração continua suscetível àquela mesma dosagem. Mas o efeito sobre a dor de cabeça, sobre as coisas, começa a ter efeito menor, então a pessoa recorre a doses mais altas. Mas é importante o que você falou, porque não é apenas medicamento de prescrição. A pesquisa nos Estados Unidos, na Europa também, mas nos Estados Unidos mostra que a maior causa de doença e de morte entre pessoas ocorre pelo uso indevido de medicamentos sem prescrição. Isso é justamente o que você falou, medicamentos para dor, para cólica ou remédios para gripe. Por quê? Porque tem alguns componentes deles que estão no remédio de gripe. A pessoa que tem gripe tem febre, toma outro remédio para febre e acompanha, então junta os dois, soma-se os dois, né? E aí você chega a nível tóxico que acaba destruindo o fígado, o rim e acaba levando à morte. Então a principal causa de morte, gente, não é remédio para dormir, remédio para depressão, nem cocaína ou drogas, mas é o uso indevido, exagerado de medicamentos analgésicos. Que a gente pode considerar que é um efeito a longo prazo que esse remédio tem no organismo da gente, quando destrói fígado, quando destrói rim. Não, nem sempre. Não, isso é verdade, é absolutamente correto. Mas não apenas a longo prazo, também a curtíssimo prazo. Porque, por exemplo, com essa gripe que você está dando aí, ou o próprio dengue que nós temos no Brasil. Então a febre não baixa. O que a pessoa fala? Vou tomar mais um pouquinho de remédio, tomar mais um pouquinho de remédio. E tem um determinado tipo de analgésico que, quando acumula a dose no mesmo dia, acaba destruindo o fígado e levando à morte. E esse é um outro problema que você colocou, né? Que a automedicação ela pode mascarar uma outra doença mais grave que dependeria de um outro remédio, como no caso a dengue. As pessoas acham que estão tendo aí uma gripe simples, começa a sentir aquela dor no corpo, tem uma gripezinha se instalando aqui, já parte para um remédio, mascara, fica bem por um dia, de repente no outro dia essa doença pode estar mais grave. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco você responde isso pra gente, tá bom? Perfeito. E outra coisa importante da gente comentar durante essa entrevista também é o uso dos anti-inflamatórios, que as pessoas também acham que são inofensivos, mas tem uma lista de efeitos colaterais perigosíssimos para a nossa saúde. Daqui a pouco o Dr. Anthony Wong continua a nossa conversa. Agora,